Estaria os Estados Unidos rompendo relações com o Brasil? Isso é muito perigoso. Eu vou te contar tudo o que aconteceu com relação ao cancelamento, à revogação do visto da embaixadora brasileira nos Estados Unidos por Donald Trump ontem, no iniciozinho da noite, e quais são as complicações diretas e indiretas para o Brasil. E no final das contas, por que será que Donald Trump fez isso? Tem muita gente que está alegando que Donald Trump fez isso porque o Brasil não deu o aceite ao embaixador americano para o Brasil, que passou por sabatina, é um homem preparado e estão esperando o aceite até esse exato momento. Como o Brasil não deu o aceite ao embaixador americano, Donald Trump teria revogado o visto americano para a embaixadora brasileira nos Estados Unidos. Mas será que é só isso? Eu acho que não. Fica comigo até o final desse vídeo, eu vou te contar tudo tintim por tintim, e nessa edição, se der tempo, a gente vai dar uma pincelada no quarto inquérito que Lulinha é a pessoa central. Até anteontem, eram 3 inquéritos. E aí, a partir de ontem, no finalzinho do dia, Lulinha passou a ser a pessoa central do quarto inquérito. Olha, eu não queria estar no lugar de Lula numa hora dessas. Então vamos lá, mas se der tempo, tá? Porque tem bastante coisa para falar dos Estados Unidos e dessa confusão toda que Luiz Inácio arrumou. Eu espero que os Estados Unidos não rompam realmente relações com o Brasil. Sabe por quê, brava gente? Porque senão nós viveremos iguaizinhos aos venezuelanos viveram por mais de uma década, depois que os Estados Unidos romperam relações definitivas por causa, inclusive, de embaixadores. Nós vamos estar sozinhos na mão dos nossos algozes. Oremos. Agora é o momento que eu peço a você para deixar o seu like, para engajar o nosso vídeo, dizer para a plataforma que o conteúdo é bem legal e que ele precisa ser distribuído para mais pessoas. Vamos lá? 3, 2, 1, dedinho no like e bora para a pauta. Eu tô, com o coração palpitando de nervoso. Então aqui a gente começa com a narrativa, né, da mídia mainstream, a média do regime. Aqui a CNN diz que o governo de Trump anunciou ter revogado o visto da embaixadora do Brasil. Segundo o governo, a embaixadora poderá permanecer nos Estados Unidos, mas sem visto válido. O Departamento do Estado atribui a medida à demora do Brasil em autorizar um novo embaixador em Brasília. Mas será que é só isso? Talvez não seja só isso. A gente tem que lembrar que essa medida foi anunciada 10 dias após o Itamaraty negar vistos a 2 diplomatas do Departamento de Estado que foram apontados pelo The Washington Post como integrantes de uma estratégia para questionar o sistema eleitoral brasileiro e que os Estados Unidos negam. O governo brasileiro já esperava retaliações. Bom, então, de acordo com a média do regime, o governo brasileiro já esperava algumas retaliações. Mas será que é só isso? Vamos entender aqui primeiro essa alegação, tá? O Sam Puncher, que não é nada confiável, mas ele tem realmente umas fontes lá nos Estados Unidos, ele traz umas informações adicionais dizendo que o órgão não descarta medidas adicionais contra o governo brasileiro. Comunicamos-nos continuamente com o governo brasileiro durante semanas e demos ao governo brasileiro todas as oportunidades para fazer a coisa certa. Isto não é um persona non grata, embora opções diplomáticas adicionais permaneçam sobre a mesa caso o governo brasileiro continue a atrasar ou se recusar o agreement. Esta é uma ação recíproca. Caso a embaixadora deixe o país, ela precisaria replicar para o novo visto. Como afirmamos anteriormente, o presidente Trump tem o direito de determinar quem representa o povo americano e os interesses americanos ao redor do mundo. O presidente está montando uma equipe diplomática, a da America First, em toda a sua administração, sujeita ao Conselho e consentimento do Senado. Rejeitamos qualquer esforço de países estrangeiros para interferir em nossos processos domésticos. Foram informações adicionais, tá? E aí a CNN também vem dizendo que os Estados Unidos estão exigindo aval ao seu embaixador para devolver o visto à diplomata brasileira, o que eu, na minha humilde opinião, acho muito justo. E aqui a CNN reitera que o governo Lula ainda não concedeu o agreement a Daniel Pérez, indicado para ser o embaixador norte-americano no Brasil. Mas eu quero que vocês prestem atenção na reação completamente equivocada, desconectada da realidade e completamente desproporcional. Olha só o Metrópolis. Brasil acusa Estados Unidos de escalada hostil após revogar visto de embaixadora. Eles podem, né? O Lula pode fazer qualquer coisa com qualquer pessoa dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos devolvem a altura, é hostilidade, é hostilidade. Em nota divulgada ontem, o Planalto afirmou que a decisão norte-americana foi motivada por, abro aspas, para trecho da nota,
A decisão de hoje não é um fato isolado, faz parte de uma escalada deliberada de medidas hostis ao Brasil, motivadas por razões ideológicas incompatíveis com uma parceria bilateral, que sempre foi pautada pelo respeito mútuo. Fecho aspas. Que respeito mútuo quando o cara lá aprova o embaixador passou por sabatina no Senado, foi aprovado, devidamente gabaritado, e aí está lá esperando para vir para o Brasil, e o governo do Brasil não aceita, né? Não dá o agreement. Aí, que respeito mútuo? Não tem respeito mútuo nessa bagaça, né? E aqui a Miriam Leitão já está dando seus chiliques. Caso de visto da embaixadora é ato de extrema hostilidade de Trump contra o Brasil. E o ato do Brasil para com os funcionários diplomáticos de Trump? Não, nada, Miriam Leitão, sua canalha. Mas aí eu lembrei disso aqui que aconteceu há pouco tempo também. O Brasil aceitou o general venezuelano sancionado pelos Estados Unidos como adido militar. O governo Lula autorizou a atuação diplomática de oficial acusado pelos norte-americanos de repressão violenta contra opositores do chavismo. O governo do presidente, deixa eu aumentar aqui essa fonte, o governo do presidente autorizou a atuação do general venezuelano Luiz Gerardo Reyes Rivero como novo adido militar da Embaixada da Venezuela em Brasília. O militar sofreu sanções dos Estados Unidos em novembro de 2024, sob acusações de participação na repressão a protestos contra o regime chavista. Segundo o Departamento de Tesouro norte-americano, Reyes Rivero integrou operações conduzidas pelo regime do então ditador Nicolás Maduro durante manifestações. A população realizou protestos depois das eleições presidenciais venezuelanas de julho de 2024. A oposição e organismos internacionais contestam até hoje o resultado do pleito, do qual Maduro se declarou vencedor. As acusações dos Estados Unidos incluem repressão armada contra manifestantes, detenções arbitrárias e agressões contra menores. Tudo isso nós acompanhamos por vídeo, nem precisa ter acesso a documentos especiais, né? O governo norte-americano também aponta a participação de autoridades em ações para sustentar o chavismo durante a crise política venezuelana. É isso que o Brasil está fazendo. O Brasil está sustentando, de alguma forma, o regime de Maduro, que hoje está preso, e o regime tentando sobreviver por aparelhos no Deep State, o Brasil ajudando. Eu cheguei a comentar sobre essa possibilidade na bancada do TLTV, da timeline lá com Alan Santos e os meninos, que o Brasil seria sustentáculo dessas ditaduras no Deep State, enquanto toda a América Latina está virando à direita, não é? Mas o regime ditatorial, o regime comunista, ele está atuando em todos esses países no Deep State, debaixo do radar, abaixo do radar. E o Brasil fazendo essas pataquadas. O Brasil esperava o quê de reação dos Estados Unidos? Eu aprovei aqui o adido, que é sancionado, eu não poderia me relacionar com ele. Por quê? Porque a lei Magnitsky é muito clara a respeito de você dar guarida, negociar, comercializar ou se relacionar de alguma forma com sancionados. Mas os Estados Unidos ainda relevaram, e quando é para aprovar um embaixador americano não, diplomatas americanos não, então o Brasil está deixando muito clara a sua posição. E eu só espero que os Estados Unidos sejam muito pacientes e muito sábios para não nos deixar à deriva na mão desses canalhas. E aí o Max Cardoso, ele trouxe o seguinte, você está aqui, Venezuela, em 2010. Vão arriscar deixar o PT no poder para ver o que vai acontecer com o Brasil? A última vez que os Estados Unidos aplicaram esta medida contra um país do hemisfério foi em dezembro de 2010 contra a Venezuela de Hugo Chávez, justamente depois que Caracas se recusou a aceitar Larry Palmer como embaixador americano. Na ocasião, Washington cancelou o visto do embaixador venezuelano Bernardo Álvares Herrera e os dois países ficaram sem embaixadores por uma década, até a ruptura total das relações que aconteceu em 2020. Eu espero que isso não aconteça com o Brasil, Jesus. E aí, o Múcio, coitado, ele já largou a mão de todo mundo, ele já falou, olha, tá tudo zoado mesmo, tá tudo lascado mesmo, deixa eu posicionar, né, essa galera. Ele afirmou o seguinte para o Globo, em caso de invasão dos Estados Unidos, a melhor opção é abrir o portão. Não tem equipamento e não tem dinheiro. Sinceramente, na hora que eu li, eu dei risada, até fiz um post engraçadinho lá no X, se você não nos segue no X, tá perdendo seu tempo, mas isso aqui é muito grave. É óbvio que os Estados Unidos não invadirão o Brasil, mas que podia prender certas pessoas, podia, né? Ia ser tão bom. Mas, enfim, em caso de um tete-a-tete, uma treta, não tem dinheiro, não tem equipamento, não tem munição, não tem nada com nada. Eu acho que isso foi um recado bastante eficiente. Será que Múcio já está amarelando, dizendo, cara,
o que esse tal desse presidente está fazendo passou de todos os limites do aceitável. Deixa eu fazer uma declaração pública para ver se ele se toca do que ele está tentando aprontar. Principalmente por quê? Porque o exército dos Estados Unidos, com o apoio de países aliados da América Latina, anunciou ontem a criação de um grupo de combate ao narcoterrorismo nas Américas. Adivinha qual país que não está incluído? Brasil. Então nós estamos ocupando na geopolítica literalmente a posição de opositores dos Estados Unidos. E isso me preocupa muito, porque é uma posição que interessa a China, interessa o Irã e interessa a Rússia. Eu cansei de falar para vocês, nós somos zona de retaguarda dos Estados Unidos, porém, do jeito que a coisa está andando, nós podemos ter nosso status quo mudado de zona de retaguarda para zona de batalha. Senhores, para esse maluco desse Luiz Inácio deixar território brasileiro servir de base militar para países hostis aos Estados Unidos, vocês sabem muito bem que não custa, né? Vocês sabem. E para por aí? Não para por aí. Ontem, meu digníssimo professor, né, meu general gengivudo, Alan dos Santos, fez 2 posts interessantes. O primeiro foi o seguinte: ele disse que participou ontem de um briefing on the Crown, onde um alto funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos falou sobre recentes desdobramentos diplomáticos com o Brasil. A sinalização foi clara. Diz que haverá uma resposta dos Estados Unidos ao governo brasileiro. Até agora, o visto de uma embaixadora foi negado e em breve Alan falará mais. Ele está sabendo de mais alguma coisa. E ainda ele levantou, minutos depois, um dado curioso. O jornalista do G1 não foi convidado para a reunião do Departamento de Estado dos Estados Unidos e me disse que ficou sabendo pelo programa do Paulo Figueiredo que alguma coisa iria acontecer. O que aconteceu com a sucursal da Globo em Washington? Será que, por segurança nacional, os Estados Unidos, Donald Trump e seu staff ali, né, de inteligência, já excluíram a Rede Globo, que se comunica abertamente com mídias da China e da Rússia, por exemplo? Será que eles foram excluídos das reuniões mais sensíveis? Eu não sei. Deixa aí nos comentários para mim, porque realmente foi um assunto que me abalou ontem. E já que nós estamos falando do governo de Lula, eu não queria estar na pele dele, porque Lulinha foi envolvido no 4º inquérito como personagem principal. A CNN noticiou que ele entrou no centro de 4 investigações da Polícia Federal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A primeira apura a suspeita de que Lulinha teria favorecido a empresa de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, que atua com produtos medicinais à base de cannabis. Qual seria, né, o crime? Facilitou contratos com o governo federal. É realmente um favorecimento, tipo lobby mesmo, mas como eu disse no vídeo de ontem, se lobby não é lícito para mim, não deve ser lícito para ninguém, muito menos para ele que é filho do presidente. A segunda investiga se Lulinha teria atuado para beneficiar uma empresa de tecnologia da informação junto à Dataprev, órgão do governo federal. Essa empresa possui contratos de 55 milhões em vigência com o governo. A Dataprev, em nota enviada à CNN, afirmou que todos esses contratos estão em conformidade com a legislação e negou ter contrato com a empresa em questão. É bom anotar aí, porque não faz fake news. A Dataprev diz que não tem contratos com a empresa em questão. Vamos ver até onde vai dar essa investigação. O terceiro inquérito, sob responsabilidade de Flávio Dino, ainda tem poucas informações disponíveis, pois o caso permanece no sigilo. Lógico, Flávio Dino pegou o caso mais robusto, mais complicado, mais bambambam. Ele foi sorteado, ele já trouxe para ele, meteu sigilo em tudo e está encerrado o assunto. Eu queria saber se Lulinha tem foro privilegiado para ser tratado no STF. Mas, enfim, vamos voltar aqui. O repórter da CNN observou que até o momento não há um órgão específico identificado nesse terceiro inquérito, tá, como alvo de suposta influência. O que se sabe é que um grupo teria usado a influência no governo federal de forma geral. Segundo o analista da CNN, a Polícia Federal optou por dividir investigações em 3 inquéritos, porque cada um deles diz respeito a um órgão específico. Em tese, a influência dele com os contratos seria para órgãos diferentes e pedir inquéritos separados no entendimento da PF ajudaria no andamento da investigação. Mas aí tem uma hipótese rolando na internet que diz o seguinte: como o Flávio Dino ficou com a mais robusta de todas as investigações, ele daqui a uns dias vai dizer, olha, gente, não faz nenhum sentido a mais robusta estar comigo e as menores estarem com André Mendonça. Então vamos fazer o seguinte, vem cá, manda tudo para mim. E aí, também, como relator, né, de um dos inquéritos, ele vai ter acesso à investigação de todos os outros inquéritos, ou seja, a partir do momento que foi para a mão de quem foi,
a gente não pode esperar muito sucesso da justiça e da verdade da lei, né? Vocês sabem muito bem. Então, assim, tá difícil para Luiz Inácio, viu? Eu não queria estar na pele dele. Ontem também saiu outra bomba, que advogado de Lulinha havia se reunido com o ministro da Justiça para tratar do caso. Você imagina você com um problema na justiça e você fala assim, eu vou lá falar com o ministro da Justiça sobre o meu caso específico. Vou mandar meu advogado lá falar com o ministro. Ora, diz que o ministro ouviu reclamações sobre vazamentos em inquéritos. E aqui a gente corre dois riscos, né? De tudo sair da mão de André Mendonça depois que a corte responsabilizar André Mendonça de estar vazando seletivamente dados de inquéritos sigilosos e também considerarem todo tipo de inquérito envolvendo Lulinha, Roberta Luxinger, careca do INSS, nulo, todo tipo de inquérito nulo, porque teve vazamento. A gente sabe muito bem o que esse povo pretende no final das contas. O que nós ficamos sabendo um pouco mais tarde é que depois que o advogado de Lulinha foi chorar as pitangas lá para o ministro da Justiça, a AGU descartou questionar André Mendonça e vai buscar diálogo para estancar a crise com a Polícia Federal. A coluna do Metrópolis, da Andresa Matais, apurou que Jorge Messias tentará reunir o ministro do STF, o Wellington César, para evitar que crise com a Polícia Federal se agrave. Parece que Messias vai querer medir bigodes com André Mendonça ou até mudar, né, a realidade para uma narrativa mais palatável para o povo dele e de todos os puxadinhos do povo dele. Eu só sei que a Polícia Federal apreendeu dinheiro vivo em ação contra o esquema de vice-líder de Lula no Senado, que foi o Weverton, né? Que é uma outra investigação, uma outra operação que eu não tive como trazer em minúcias aqui para vocês, porque é tanta pauta que eu chego a ficar meio perdida. Mas olha, vamos lá, é líder do governo, vice-líder do governo, todos os indicados de Lula para o INSS, filho, amiga do filho, amiga da esposa do filho, e enfim. Tá ruim pro PT. Tá ruim. E é nisso que minhas esperanças focam de dia e de noite. Diz aí pra mim, você acha realmente que depois dessas coisas do Lulinha irem parar na mão de Flávio Dino, a gente vai ter algum tipo de justiça a contento, de acordo com o que diz a lei? Porque eu perdi todas as esperanças. Vamos ver o que nós conseguimos. Se Flávio Bolsonaro for eleito, a gente consegue indicar mais 4, ou quem sabe até 5, se algum for impeachmentado lá naquela corte de cristal. E aí eu volto a acreditar que o Brasil pode sim vislumbrar céu de brigadeiro. Agora, do contrário, meu amigo, acho bom a gente se preparar e um bom momento para você começar a fazer isso é enquanto a bomba não estoura de vez. Considere seriamente em aprender a ganhar dinheiro pela internet, porque você pode levantar uma boa grana extra ou até descobrir uma nova profissão. Eu ganho meu dinheiro pela internet há mais de 10 anos, pago as minhas contas com o dinheiro da internet e eu não tive ninguém para me ensinar. Eu tive que aprender na marra, ali no erra, acerta. O link que eu deixo na descrição e no comentário fixado leva você diretamente para o WhatsApp do Daniel Alvarenga, ou você pode apontar o seu celular para esse QR Code que está aqui. Lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas e você vai entender melhor do que se trata ganhar dinheiro pela internet. São muitas profissões disponíveis, mas existem 12 profissões que estão batendo todos os recordes de lucratividade e de migração de trabalhadores que tinham, vamos dizer assim, trabalhos normais, que migraram para uma dessas 12 profissões para ganhar dinheiro através da internet e mudaram de vida como eu mudei a minha. Ganhar dinheiro pela internet, em primeira instância, te dá uma segurança financeira, porque certamente você vai ganhar mais do que um salário fixo de CLT. Segundo, te dar o poder e a liberdade de ir e vir. Onde você estiver, você consegue ganhar seu dinheiro se você tiver um link com a internet, uma conexão com a internet. Então não perde tempo não. Corre lá, assiste as 3 aulas e se fizer sentido para você, você dá o próximo passo. Eu te vejo do outro lado. Do contrário, a gente está aqui todos os dias a partir das 7 da manhã, e eu te esperando sempre. E antes de ir embora, só lembrando que hoje, a partir das 16 horas, estarei lá na bancada do nosso amado Didi News. Conto com a sua presença, tá? 16 horas. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, é doarpravaleria@gmail.com. E na descrição eu deixo 2 contas bancárias de uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil. E agora a gente vai para os comentários, que eu tô roxa de curiosidade para saber o que vocês estão achando dessa reação dos Estados Unidos para com o Brasil, e se você entendeu realmente o problema de os Estados Unidos romperem relações diplomáticas com o Brasil. Eu tô com os últimos cabelos da cabeça arrepiado. E você? Conta nos comentários para mim. Bora lá?
Beijo no coração. Fui.